No vídeo de hoje, estarei resolvendo exercícios que versam sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Tudo bem? Se você tem dúvida nisso ou precisa de aprender essa matéria de vez, fica comigo até o final. Meu nome é Jamília Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Vamos lá? Considere esses experimentos abaixo. Aí tem a água, se aplica a corrente elétrica na água, ela vai virar gás hidrogênio e gás oxigênio. Você tem o gelo, você fornece calor, vira água líquida. Você tem o papel, que você fornece calor, vira o quê? Gás carbônico e água. Você tem o iodo, quando você fornece calor e transforma para iodo gasoso. Você tem o vinho se transformando em vinagre. Você tem a barra de ferro se transformando para ferrugem. A questão quer saber quais desses experimentos acima são fenômenos químicos. Vamos lá, então. Vamos analisar o primeiro. A água, quando ela passa por uma corrente elétrica, você vai ter a água inicialmente, ela vai se transformar em CO2 e água. Qual é a diferença de um fenômeno químico para um fenômeno físico? Num fenômeno químico, vai ter a formação de novas substâncias. Num fenômeno físico, a substância não vai mudar. Tá? Olha aqui o exemplo de um fenômeno físico. A água estava no seu estado sólido e ela passou para o seu estado líquido. Tudo bem? Esse é um exemplo de fenômeno físico. Agora, a água aqui, ela deixou de ser água. Com a passagem dessa corrente elétrica, ela se transformou em CO2 e água. Então, teve aqui uma reação química e, portanto, a gente pode configurar essa primeira aqui como um fenômeno químico. Tudo bem? O gelo se transformando em água líquida, que é o que eu falei aqui com vocês. Ó, você vai ter o gelo, esse gelo se aumenta a temperatura e ele vai se transformar em água líquida, ele vai se fundir. O que acontece aqui? Esse processo de fusão do gelo, é essa passagem do estado sólido para o líquido. Todos esses processos de transformação de estado físico, fusão, ebulição, calefação, condensação, liquefação, sublimação, solidificação, são exemplos de fenômenos físicos. Quando a gente muda o estado físico da matéria, é um exemplo de mudança física, de fenômeno físico. Então, quando a gente transforma gelo em água líquida, não é fenômeno químico, tá? Ó, você pega o papel, você queima e transforma ele em gás carbônico e água. Olha bem, o papel deixou de ser papel? Deixou. Agora ele virou um gás e virou água. Então, a gente tem uma reação química. Tudo bem? Porque ele deixou de ser papel. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ó, iodo sólido se transformando em iodo gasoso. Isso aqui é uma mudança de estado físico do sólido para o gasoso. O nome dessa mudança aqui é sublimação, é uma transformação direta do estado sólido para o estado gasoso, tá? E toda transformação de estado físico é um fenômeno físico. O vinho se transformando em vinagre, obviamente, é um fenômeno químico, porque a gente tinha vinho antes e agora a gente não tem vinho mais. E a barra de ferro se transformando em ferrugem também é um fenômeno químico, porque tem a formação de óxido de ferro, que é o ferrugem. Então, ela vai deixar de ser ferro e vai passar a ter óxido de ferro em sua composição, um fenômeno químico. Então, a gente tem que achar 1, 3, 5 e 6. 1, 3, 5 e 6, letra B de Brasil. Vamos lá. Com relação à classificação dos fenômenos em físicos e químicos, assinale o que for correto. Primeiro, o aquecimento de um fio de cobre constitui um fenômeno físico. Verdade. Por quê? Eu vou pegar lá um fiozinho de cobre e vou colocar ele numa chama aqui. Aí esse fio de cobre ele vai aquecer, ele vai ter a sua temperatura aumentada, elevada. Ele vai deixar de ser um fio de cobre? Não, ele vai continuar sendo um fio de cobre, só que ele vai ter uma temperatura maior. Então, esse aquecimento constitui um fenômeno físico, essa afirmação está corretíssima. A dissolução de açúcar na água constitui um fenômeno químico. Quando a gente coloca açúcar na água, o açúcar ele não reage com a água, tá? Há apenas esse processo de dissolução, que a água fica docinha. Então, não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. O açúcar continua sendo açúcar e a água continua sendo água. A gente consegue separar essas duas substâncias
por evaporação, tá? Vocês conseguem observar muito bem isso, vocês tomarem uma aguinha com açúcar e deixar o copo 1 ou 2 dias parado, você vai ver que a água vai evaporar e vai ficar só açúcar. Então, o açúcar continua sendo açúcar e a água continua sendo água, constituindo um fenômeno físico. Então, essa 2 está errada. Ó, a extração do sal de cozinha pela evaporação da água constitui um fenômeno físico, pela água do mar. Vou pegar aqui, vou encher esse pote de água do mar e vou colocar numa chama aqui, um fogo. E essa água vai evaporar, vai evaporar, vai evaporar, vai evaporar. Esse processo de evaporação é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Essa passagem do estado líquido para o estado de vapor a gente chama de evaporação e é uma mudança de estado físico. É um fenômeno físico. Então, essa aqui está corretíssima. Olha a 8. A passagem de corrente elétrica por um fio metálico constitui um fenômeno químico. Não é um fenômeno químico, porque quando você passa uma corrente elétrica por um fio, não tem reação nenhuma. Esse metal vai continuar sendo o metal que ele era antes. Tudo bem? Então, não é um fenômeno químico. É um fenômeno físico. 16, valendo 16 pontos. A dissolução de um comprimido efervescente em água é um fenômeno físico? Não, é um fenômeno químico. Quando a gente coloca um comprimido efervescente em água, tem aumento de temperatura, tem formação de bolhas, então é um fenômeno químico, tá? Então a gente só tem 2 corretas, que é 4 mais 1, a soma é 5. Todas essas situações expostas abaixo aqui envolvem transformações químicas, menos, exceto, então essa aqui é uma questão de exceção. Todas constituem transformações químicas, menos, né? Vamos lá. Primeira, letra A, a dissolução do sal de frutas em água. Quando a gente dissolve o sal de frutas em água, a gente vê a formação de várias bolhazinhas, né? Essas bolhazinhas a gente consegue observar a variação de temperatura. Então, a dissolução do sal de frutas em água é um fenômeno químico. Vamos ver a C aqui. A fermentação da massa na fabricação de pães. É um fenômeno químico, porque você vai lá colocar o fermento biológico ele vai começar a reagir com açúcar, né? Consumir o açúcar e vai começar a liberar muitos gases para poder dobrar a massa de tamanho, a massa do pão. Então, esse processo de fermentação tem formação de gás, é um exemplo de fenômeno químico, tá? E destruição da camada de ozônio, acontecem várias reações lá em cima que fazem com que o ozônio seja destruído. Então, vai sobrar a sublimação do gelo. Lembrando que o que é sublimação? Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, tudo bem? Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. O nome dessa passagem é sublimação. É apenas uma mudança de estado físico, ok? Todas as mudanças de estado físico são exemplo de fenômenos físicos, tá? Então, a sublimação do gelo seco é fenômeno físico. Vamos lá. A elevação da temperatura de um sistema geralmente produz alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite, primeiro, a evaporação de um ou mais de seus componentes, segundo, a decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo, e 3, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses processos, primeiro, segundo e terceiro, corresponde a um tipo de transformação. A gente tem que dizer se é físico ou químico. Vamos lá. O primeiro, a evaporação. O que é evaporação? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Toda mudança de estado físico é um fenômeno físico, ok? Então, a gente já descarta essas 3 aqui de baixo. 2, a decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto. A decomposição é já um exemplo de tipo de reação química. E toda decomposição vai ser um processo químico, tudo bem? Toda decomposição é um processo químico. A gente consegue até classificar as reações químicas que são do tipo de decomposição. É quando a gente pega uma só substância
e essa substância se transforma em duas substâncias. A gente tem esse tipo de reação que é chamada de decomposição. E a decomposição que a gente estuda na biologia, ela é um fenômeno químico. Com isso, a gente já consegue responder. Vamos ver a última só para a gente estudar. A formação de compostos indesejáveis. Sempre que eu tenho a formação de compostos, eu tenho a constituição de uma nova substância, eu tenho a formação de uma nova substância, portanto, eu tenho um fenômeno químico.